Noite a todos, a nossa live. Vão chegando. Hoje a gente vai falar da ferida da criança interior, da humilhação. Vamos juntos que essa live tá incrível. Eu também vou falar de limpeza do ventre com vocês, mas hoje a gente vai na ferida da humilhação. Nós estamos fazendo aqui uma jornada da criança interior. Então, hoje a gente vai falar da humilhação. A gente já falou da rejeição, a gente já falou do abandono. E hoje a gente vai para essa que eu sou suspeita para falar dessa porque essa ferida eu carreguei muito tempo na minha vida. Me fala aqui quem tá no Resiliência, muito boa noite, se tá travando, porque tá travando aqui para mim. Tá travando? Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo, vou iniciar de novo. Quem tá aqui no meu, no Cami Loureiro, continua aí que eu vou ligar aqui no Resiliência. Que tá travando aqui. Vamos ver se vai. Não sei o que tá acontecendo, mas começou a travar. Vão chegando. Ó, no Wi-Fi tá tudo certo. É realmente... Travou. Muita gente no domingo, né? Vou abrir aqui. Transmissão ao vivo. Tá travando mesmo o sinal. Que coisa! Vamos ver se vai. Vamos ver, tô um pouco gripada, mas vamos que vamos. Tô aqui pra vocês. Fiquem aí. Ai, travou mesmo. Que pena! Deixa eu fazer de novo. Vai dar certo! Vai dar certo! Verificando conexão. Vamos que vamos, vai dar certo. Agora sim! Boa noite a todos! Estamos aqui no Cami Loureiro e no Resiliência e hoje a gente vai falar das feridas da criança interior e nós vamos nos aprofundar na ferida da humilhação. E como eu falei pra vocês, eu sou suspeita pra falar dessa ferida, que eu carrego essa ferida. E também a gente vai falar de limpeza do ventre. Bem-vindo todos aqui no Resiliência e no Cami Loureiro. Eu tô nos dois Instagrams. Ai, o que é ser humilhada? A criança que carrega a ferida da humilhação, ela se sentiu desvalorizada pelos pais lá enquanto elas eram crianças de 1 a 3 anos, mais ou menos, tá? É quando a gente acaba sentindo, atraindo, manifestando, né? Que a gente que manifesta, a gente já vem com o nosso plano antes de nascer, de pai, de mãe, quais as feridas que a gente vai curar nessa vida, não é mesmo? Então, aí nessa idade que nós trazemos a ferida da humilhação. Então, muitas vezes a gente pode ter sido o quê? Desvalorizadas pelos nossos pais, eles se sentiam com vergonha da gente. E aí a gente ficou com aquela sensação de ter vergonha de nós mesmos. Aí sim, a gente, com esse trauma, a gente começa a se sentir humilhada e com vergonha e atrair situações onde a gente não se sente capaz, não se sente respeitada e se sente humilhada. Situações onde você passa vergonha na vida adulta. Quem aqui me fala que sente que já carrega essa sensação de vergonha? Eu vou contar aqui a minha história, tá? Quando eu era pequena, a minha mãe, ela sempre... Isso também eu vejo que vem muito das minhas ancestrais, mas na minha criança isso ficou mais... Uau, parece que eu incorporei mais ainda isso. Uma vergonha do corpo dela muito grande, muito grande. As minhas ancestrais também tinham muita vergonha no corpo, porque as minhas ancestrais femininas, elas são portuguesas, então elas tinham
em cima fino, né? E o quadril largo. E a minha mãe, ela sempre teve muitas questões com o corpo, ela sempre teve vergonha do corpo dela. E quando eu era pequena, eu era mais gordinha, desde bebezinha, até mesmo antes de 1 ano, antes dessa ferida realmente, ser impressa ali nas minhas células. E nisso, ela tinha muita vergonha de mim. Ela falava assim, nossa, essa neném é muito gordinha. Ela sempre falou, mesmo quando eu adulta, ela falava, nossa, Camila, você não pode ser gorda, você precisa emagrecer. E ela me colocou no balé. E eu, nossa, tinha pavor de ir pro balé. Daí tinha aquela apresentação, sabe aquelas apresentações de final de ano? E eu tinha que dançar. E eu era gordinha. E as pessoas riram de mim. Eu me senti muito humilhada. E quando eu fui trabalhar essa ferida da humilhação, né? Quando eu conectei o meu subconsciente e fui entender o porquê que eu sentia tanta vergonha de mim e eu manifestava tantas situações de vergonha, né? Eu tinha vergonha do meu corpo, vergonha de falar, vergonha de existir, né? Eu vi que eu carregava essa ferida da humilhação lá de quando eu tava dançando balé e as pessoas riram comigo no palco. Sabe aquela gordinha desembestada? Eu não conseguia fazer muitos exercícios físicos e nisso eu sentia muito vergonha. Foi ali que foi o meu trauma da humilhação, de me sentir envergonhada. E mesmo na adolescência, toda a minha infância e na adolescência, a minha mãe, como ela tinha essas questões de vergonha com ela também carregava essa ferida da humilhação. Eu também comecei a carregar, né, essas questões de não ser suficiente, não se sentir, de não me amar da forma que eu sou. Eu sempre tenho aquela sensação de que eu não estou me encaixando, eu não sou suficiente para estar nessa situação, eu sinto muita vergonha de mim. E daí, na vida adulta, essa criança que passou uma vergonha, por exemplo, ela se sujou e os pais falavam assim, que vergonha, essa menina toda suja. Ali pode ter ficado também, né? Ou se não... quando, por exemplo, você fez xixi na calça quando era pequena e seu pai falou para todos os amigos, olha, essa neném fez xixi na calça, que vergonha, não pode. Daí você se sentiu extremamente humilhada. Na vida adulta, você vai repetindo os padrões, né? Você vai repetindo as situações de quando você era criança, principalmente se aquilo ficou como um trauma ali para você. Daí você pode atrair empregos, por exemplo, onde você se sente humilhada, onde todo mundo vai lá, você se esforça, as pessoas elas são promovidas, conseguem atingir cargos altos, menos você. Então você cria as suas células, o que acontece? A sua vibração acaba criando situações onde você se sente humilhada e passa vergonha. Você tem vergonha de si mesmo ali. E você se sente profundamente incapaz. Alguém tem uma história aqui pra me contar? A Nath falou, vou participar da vivência, ó. Já vou aproveitar e já vou convidar vocês, né? Que no dia 12 de abril vai ter a vivência de limpeza do ventre, onde a gente vai limpar padrões ancestrais que a gente carrega. Eu vi aqui que uma pessoa falou assim, Cami, mas como a gente vai descobrir? Na vivência. A gente vai fazer através de uma meditação, a gente vai acessar o nosso subconsciente, que é onde ficam os nossos traumas, né? Imagina só, a nossa mente, 88% é subconsciente, 12% é consciente. Então, a gente vai lá, sair do racional e ir lá naqueles traumas que estão lá no subconsciente gravados, como, por exemplo, essas questões de infância. Eu nem lembrava que as pessoas riam de mim. Eu nem lembrava que eu me sentia humilhada. Isso veio na vivência e depois eu até confirmei com a minha mãe, tá? Muitas coisas eu não lembrava. E também questões ancestrais. Então a gente vai começar essa vivência com a limpeza do ventre, onde a gente acessa o nosso ventre para olhar para as dores que a gente está carregando, as emoções nocivas, e a gente limpar o nosso ventre energeticamente.
E daí depois a gente vai para uma prática linda, para limpar as 5 feridas da criança interior. A gente pode carregar rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E a gente vai em cada uma olhar para essas feridas. A gente pode ter todas, mas algumas são bem mais profundas. Eu vi aqui que vocês estão fazendo algumas perguntas da vivência e eu vou responder. A vivência, ela vai ser ao vivo e ela vai ficar gravada. Então, se você não puder participar dia 12/4 às 8 horas, você pode assistir depois por 4 meses, tá? Então vai ter 4 meses para vocês assistirem e limpar bastante o ventre de vocês. E ela vai durar 2 horas. É 2 horas de vivência. Cami, eu vou resolver minha vida nessa vivência? Não, você não vai resolver sua vida. Tem gente que resolve, né? Mas eu não resolvi. É um processo tudo isso, mas com certeza vai ser um pontapé inicial que você tá dando para ressignificar. Você vai ver o quanto você vai se sentir mais leve, tá? E vai olhar para suas questões, né? Uma forma de você olhar. É um primeiro passo, assim, que eu super indico. Vamos lá, então, quero participar da vivência. Então, quem quer participar da vivência, coloca aqui nos comentários criança. Escreve criança, que daí vocês vão receber no direct de vocês as informações da vivência. Cris, que saudade, minha amiga que viajou comigo na Índia. Quantos anos, Cris? 11 anos atrás? A gente precisa se encontrar, que linda. Ó, na Índia foi meu start de tudo. Que legal que você tá aqui, Cris. Criança, coloquem aqui criança nos comentários, que daí vocês no direct vão receber. Como é automático, né? Sempre fico brincando aqui com vocês que eu sou muito chique, que agora é tudo automático. Vocês precisam só escrever criança, tá? Para receber as informações, vocês vão receber, vocês precisam colocar criança. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar lá as dúvidas que a Beth e a Lu, minhas produtoras maravilhosas, vão responder vocês, tá? Só peço pra vocês terem um pouquinho de paciência, vocês não vão ficar sem resposta porque é bastante gente. Que bom, né? As pessoas querendo, as deusas maravilhosas querendo se curar. Então vamos lá continuar com a nossa criança ferida? Então hoje eu tô trazendo da humilhação pra vocês, tá? Então a gente pode carregar essa ferida da humilhação de 1 a 3 anos, onde a gente se sentiu desvalorizadas pelos nossos pais. De alguma situação, ou porque a gente se sujou e a gente se sentiu humilhada, ou porque a gente fez xixi na calça, porque, por exemplo, eu não sabia dançar e as pessoas riram de mim. Alguma situação onde realmente você se sentiu humilhada. E muitas vezes a gente não lembra o porquê disso. Como a gente vai ver? A gente vai ver através de uma meditação guiada que tá lá, acessar o nosso subconsciente. Mas agora eu já vou passar para vocês como você já pode identificar se você já carrega a ferida da humilhação. Se você está, por exemplo, acima do peso, você tem dificuldades de emagrecer, pode ser um sinal que você se sentiu humilhada na infância. Normalmente a pessoa que carrega essa ferida, ela tem uma questão com o peso. Ela acaba criando uma capa de gordura ali para se proteger. Ela acaba criando uma capa de gordura para ela não se sentir com tanta vergonha dela mesma. Só que no final, lógico, ela acaba sentindo mais vergonha ainda, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem ali um estereótipo específico de magreza. Mas a pessoa com essa ferida, né? A criança que carrega essa ferida, a adulta que carrega essa ferida na criança, ela tem uma dificuldade de emagrecer. Ou mesmo ela pode estar magra, mas ela sempre tem que estar fazendo regime, sabe? Sempre controlando o peso. É uma pessoa que sempre se sente envergonhada. Ela tem muita vergonha. Cami, mas esse negócio do peso depende muito de qual é o grau que você carrega essa ferida da humilhação. Tem pessoas que têm uma ferida muito profunda de humilhação, né? Então, realmente, o corpo tá ali falando, tá ali... Uau! A mostra. E tem pessoas que não, que tem essa dificuldade e ela carrega a humilhação, ou às vezes nem tá tanto assim visivelmente no corpo, tá? O principal sinal da humilhação é sim a vergonha. O quanto você sente vergonha, o quanto você tá manifestando situações na sua vida onde você se sente incapaz.
onde você não se sente reconhecida, onde você não se sente parte, você não se sente pertencente ali naquele grupo. As pessoas, você olha pro lado, você vê que as pessoas elas estão deslanchando e você não. Você se sente menor que o outro e que você carrega tudo nas costas, você carrega um peso nas costas. Também é um sinal que você carrega essa figura, essa ferida da humilhação. Então, se você sentiu que tem alguém aí que carrega essa ferida, chama ali, vai ali na flechinha, manda a nossa live, porque com certeza vai ajudar muito essa live para essa pessoa, tá? Quem carrega a ferida da humilhação também tem muitas questões de dores na garganta, de tiroide. Por quê? Porque ela não consegue expressar, ela se sentiu tão humilhada que ela não consegue expressar a verdade dela, porque ela sente vergonha dela mesma. A pessoa também pode ter problemas respiratórios, tá? E ela pode ter questões no ombro, carregar um peso no ombro muito grande. E também ela pode ter questões no coração. Por quê? Porque ela se sente profundamente humilhada, rebaixada. Então isso gera uma tristeza também muito grande. A Nath tá falando aqui, eu me identifiquei com a ferida da humilhação, da rejeição e do abandono. Nath, vou falar pra você, quando eu comecei a estudar essas questões da ferida da criança interior, eu me identifiquei com todas. Mas a da humilhação, pra mim, é a que mais pega, tá? Mas pegou. Então, ó, não se sinta mal por isso, tá? O importante é que a gente vai ressignificar. Eu posso falar por mim mesma. Quanto mais eu ressignifiquei, olha eu aqui falando numa live com vocês. Olha, quanto mais eu ressignifiquei, mais eu expandi no meu trabalho. Por quê? Porque eu acabei tirando essa capa de insegurança e de vergonha de mim mesma. Imagina antes ficar fazendo live aqui. Imagina com tanta gente, ó. Nós estamos com 170 pessoas aqui no Resiliência, mais 70 pessoas aqui no meu. Imagina! Ai, obrigada! Olha, a Vera tá falando que ama meus posts. Muito obrigada, me dá energia pra eu seguir mais e mais. Eu vou tentar salvar, tá? Às vezes tá dando um probleminha aí no Instagram de passar. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu tô vendo que muitas de vocês estão vendo que estão carregando essa ferida da humilhação. Qual é a máscara que uma pessoa que carrega essa ferida ela desenvolve? O que é uma máscara? Uma máscara, imagina só, você foi humilhada lá na infância pelos seus pais, você se sentiu humilhada. Você nem sabe o que aconteceu, né? Mas você tá vendo que você tem essas questões da sua criança ferida. Daí você, com a sua criança, ela vai vestindo uma máscara. E na vida adulta, você acaba criando essa máscara para se proteger e não acessar essa ferida da humilhação. A máscara da humilhação, de quem carrega a ferida da humilhação, é a do masoquista. É aquela pessoa que só manifesta dor. Essa pessoa, ela tem prazer em sofrer. Inconscientemente. Então, por exemplo, essa pessoa parece que ela tem que estar o tempo todo sofrendo. Inconscientemente, aquilo é a vida dela. Ela tá sempre em sofrimento. Então, a pessoa que carrega a máscara do masoquista, ela pode ter muitas questões no coração, porque ela tá ao tempo todo manifestando situações onde ela se sente incapaz, com vergonha, e ela sofre. Inconscientemente, ela tem prazer em sofrer. Alguém se identificou? E ela faz muito pelos outros, tudo pelos outros. Ela quer fazer tudo pelos outros, porque daí ela tira o foco dela, ela sempre tá por último. Ela não quer conectar com essa vergonha que tá nas células dela. É uma forma dela compensar essas feridas, tá?
Então, esse masoquismo traz muito sofrimento pra gente. Eu mesma falo pra vocês que quando eu me vi em muitas situações no meu trabalho onde eu manifestava chefes que queriam mostrar pra mim que eu era incapaz. De qualquer jeito, sabe assim? De qualquer jeito. Ah, você é incapaz, você é incapaz, você é incapaz. Daí aquilo me gerava um sofrimento e até me gerava uma ação. Ah, vou mostrar que eu não sou incapaz. Daí eu ia lá e trabalhava igual uma louca. Mas eu não podia manifestar pessoas, chefes mais leves, sem que eu precisasse sofrer, né? Pra ter essa questão do sofrimento pra crescer. Com certeza, né? Com certeza. Então, se você tá manifestando relacionamentos onde você tá sofrendo, relações que você sofre, vamos olhar para isso, vamos olhar para essas feridas da sua criança interior. Então, quem sentiu, coloca aqui nos comentários criança, que vocês vão receber as informações da nossa vivência, que vai ser no dia 12/4, ao vivo, e se você não puder participar, você vai receber as gravações, tá? Vamos falar mais da humilhação? Sabe também uma forma de você ter a ferida da humilhação, que isso realmente eu aprendi nos meus estudos? Não, eu não identifiquei com isso, mas eu identifiquei nos meus estudos e nos meus atendimentos, quando eu atendia individualmente ou nos meus cursos. Sabe aqueles pais que protegem tanto e fazem as coisas para os filhos? Então, ele acaba indiretamente, né, inconscientemente, dando a informação para o filho que ele não é capaz. E daí, o que acontece? O filho se sente humilhado, com vergonha dele mesmo e não se sente capaz. E carrega essa ferida da humilhação. E daí começa a manifestar o quê? Situações onde de masoquismo, de sofrimento, onde tem esse prazer de sofrer, porque o que acontece? Não se sente capaz, ele tem que sofrer pra viver. Olha só, eu tô criando eu tô me curando da criança interior através do acompanhamento das lives do Resiliência. Que delícia, fico muito feliz. Então, se você sentiu de ir mais a fundo, a gente ia através de uma meditação guiada, onde eu apresento uma técnica para vocês, para a gente ressignificar no subconsciente, olhar para essas feridas e mudar a nossa vibração. Dia 12/4 vai ter essa vivência linda. Escreve aqui para mim nos comentários, criança, para vocês receberem no direct, tá? Que mais que eu posso falar pra vocês? Os pais super protetores que estão aqui ouvindo essa live tá falando assim: Cami, eu sou super protetor do meu filho tem a ferida da humilhação. Tá tudo bem. O importante é que a gente pode o quê? Ressignificar. Se seu filho tem acima de 16 anos, convida ele para essa vivência, para ele fazer também. E a partir de agora que você tomou consciência, você vai fazer diferente, não é mesmo? Eu mesma contei ontem para vocês, né? Eu fiquei grávida, eu não tava esperando. E eu acredito que a minha filha pode sim ter se sentido rejeitada por mim e pelo pai dela, porque a gente não tava esperando essa gravidez. O que eu fico muito feliz? Que se ela estiver carregando essa ferida da rejeição, depois a gente vai reprogramar. Os filhos escolhem os pais. Por isso que aqui a gente não tá buscando culpados, tá? A gente tá o quê? A gente tá olhando pra nossa potência. A gente tá olhando pra quê? Pra nossa eu indico vocês a terem autorresponsabilidade. A gente olhar pra gente, que daí sim a gente vai mudar a nossa vibração e atrair o que a gente quer. E olhar pra nossa criança que carrega tantas questões é uma libertação muito grande. A Simone tá falando aqui: eu também não esperava a gravidez. Olha, cada um, a forma que você vai reagir ao trauma vai impactar se você vai ter essa ferida ou não. Então, cada um tem uma história. Pode ser que a minha filha não tenha essa ferida da rejeição, mesmo eu levando um susto na gravidez, entende? E pode ser que ela tenha. Cada um... A minha irmã, ela teve a mesma criação que eu, só que ela não teve essa ferida da humilhação.
ela é super esguia, ela não tem essas questões, ela não teve essas questões com o peso, ela tem outras questões dela, mas a da humilhação não, entenderam? Cada um reage de uma forma. Então, se vocês sentiram, coloca aqui criança para receber as informações. E coloquem aqui as dúvidas de vocês, que eu vou responder. E também coloca para mim o que vocês identificaram pra gente enriquecer a nossa troca aqui nessa live. Como ajudar a criança com rejeição? Olha, foi a minha primeira live da rejeição. Não sei se ficou gravada. Vocês podem olhar no meu Instagram ou no Instagram do Resiliência, tá? A rejeição, a máscara da rejeição é a fuga. Normalmente, as crianças que se sentiram rejeitadas, ela vai criar uma máscara, ou seja, uma forma de proteção, onde ela vai evitar conectar com essa rejeição de novo. Então, é aquela pessoa que não tem intimidade nos relacionamentos, é aquela pessoa que manifesta homens, por exemplo, indisponíveis no relacionamento, é onde ela se coloca no lugar, ela rejeita ela mesma, e ela se coloca no lugar e as pessoas rejeitam. Por quê? Porque ela tá tentando evitar isso e acaba, o quê? Manifestando exatamente isso, porque tá reprogramado ali nas células dela. Qual é a solução para a criança que tem essa ferida da rejeição, né? Para o adulto, na realidade, que na infância teve a rejeição de pai e de mãe. O enfrentamento. Então, é enfrentar situações onde você tem medo e se auto-boicota. No outro dia, né, eu fiz a live, o segundo dia de live, eu fiz a live do abandono. O adulto que carrega a ferida da criança interior do abandono e tem uma dependência emocional. Se você se sentiu abandonada pelo seu pai ou pela sua mãe e você se sente dependente emocionalmente, você pode estar carregando essa ferida. Qual é a solução para você liberar essa ferida? A autonomia, tá? Então, você se sentir empoderado de você mesmo sem depender do outro pra você sobreviver, porque então você não sai de relacionamentos tóxicos, você continua nas migalhas, né? Porque você não sabe viver sem o outro, você é dependente do amor do outro. Então, se nutrir, se acolher, a criança abandonada, ela não teve a nutrição de pai e de mãe. Então, se nutrir, se acolher é muito importante. O meu Instagram é Cami_Loureiro. Gozado, não foi, né? Eu tinha colocado, mas não fixou. Vou colocar aqui. Quem sentir de me seguir, fique à vontade. Eu vou adorar vocês me acompanharem. Lá, vocês vão ser muito, muito, muito bem-vindos. E quem sentiu de na vivência, coloca criança, que vocês vão receber as informações, tá? E hoje a gente tá falando da ferida da humilhação. Então, a criança que foi humilhada, tanto porque os pais a desvalorizaram, não incentivaram ela, sempre falava assim, a minha mãe sempre falava, a Camila, imagina, não vai dar certo. A Camila não era aquele lá, não, vai lá, filha, eu acredito no seu potencial, vai, sempre colocar um defeitinho. Por quê? Eu sempre me senti o quê? Incapaz, não é mesmo? Eu sempre me senti incapaz. Então, o que aconteceu? Eu vesti a máscara do masoquismo. Vestindo a máscara do masoquismo, eu atraía sofrimento. É como se eu tivesse prazer inconscientemente de sofrer. Então, eu manifesto, né? Se tem essa ferida da humilhação, eu manifesto situações onde eu sofro. E qual é a solução para essa ferida da humilhação? Qual é a solução? É a autoestima. É a gente deixar de ter vergonha de nós mesmos e nos amarmos. Então, como a gente vai fazer toda essa reprogramação, Cami? Nessa vivência, a gente vai em cada ferida e a gente vai olhar para nossa criança e se ressoa essas feridas. E daí a gente vai acolher essa criança de acordo com a ferida. Então, por exemplo, a rejeição, a gente vai trazer programações onde ela sabe se enfrentar, que ela não se sente mais rejeitada, que ela aceita ela do jeito que ela é, que é
possível manifestar um relacionamento que é seguro. No abandono, a gente vai nutrir essa criança interior de afeto, de acolhimento, que ela não teve na infância. Então, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu pai e minha mãe morreram cedo. Então, a gente vai nutrir. Minha mãe sempre trabalhava e me deixava sozinha em casa com a minha avó. Nas férias da minha avó, minha mãe ia cuidar da vida dela, não tava nem aí pra mim. Então, se tem essa ferida, esse vazio do abandono, a gente vai nutrir essa criança de amor de pai e de mãe, nós sendo os nossos próprios pais e dando amor para essa criança. Daí, o que acontece? Isso vai ressoar na sua vida, concorda? Por quê? Porque daí você vai estando nutrida de amor. Alguém já manifestou um amor estando com autoestima baixa e super mal? Todos os amores que eu manifestei foi quando eu tava assim, uau, potente, não é mesmo? As coisas boas na minha vida vieram quando eu tava muito bem. Então, a gente vai trazer todo esse amor próprio para nossa criança interior, pra gente aumentar nossa autoestima, se sentir empoderada de nós mesmos, firmes com a gente mesmo, para aí sim a gente manifestar um relacionamento expansivo, maduro, saudável, para aí sim a gente manifestar um trabalho onde eu me sinta capaz, reconhecida, porque eu reconheço eu mesma, porque eu vejo a minha própria capacidade. Entendem? Que é de dentro pra fora. E da humilhação, a gente fica lá no chicotinho, né? Eu tenho vergonha de mim. Eu engordo, vou comer pra me proteger. Daí cria vícios, inclusive. Eu não me sinto capaz. E manifesta só situações de sofrimento. Tem problemas na tireoide, na garganta, né? Porque essa ferida da humilhação traz questões na tireoide, na garganta. Você não consegue nem expressar a sua verdade ali. Porque você tem até vergonha de você. Você tem vergonha de você. De ser quem você é. Vergonha do seu corpo, de falar, vergonha de tudo. Então, trazer essa autoestima vai o quê? Dissipar essa ferida. Só que a gente vai lá na criança, no subconsciente. Então, através de uma meditação onde eu vou guiar vocês, a gente vai acessar o subconsciente, acessar essa criança interior que sentiu a raiz disso tudo. Da onde vem essa vergonha? Entendem? Faz sentido pra vocês? Vamos lá. Penso muito... A Thaís coloca aqui, ó. Muito difícil nutrir esses pensamentos. Penso muito negativamente. Bom, Thaís, o primeiro passo que eu te dou, já vou te dar uma dica. Assim que você falar uma palavra negativa, que você vê que você tá na densidade, porque é muito clichê falar isso pra vocês, né? Mas assim, o que você pensa é o que você atrai, concorda? Então, você vai fazer um seguinte exercício. Quando você pensar alguma coisa negativa, você vai pegar a sua mão direita e vai fazer assim, ó, cancela, cancela, cancela. Aí você vai ver o quanto você tá negativa. Daí você vai afirmar algo positivo. Então você vai virar a louca do cancela. Toda vez que você pensar, não vai dar certo, você vai começar a reclamar, você não vai falar algo que vai expandir o seu ser, você vai fazer assim, ó, cancela, cancela, cancela. E fala o positivo. Eu só sofro, eu não sou capaz. Cancela, eu sou capaz. Cancela, 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 eu sou capaz. Não vai dar certo. Cancela, 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 vai dar certo. Esse é um exercício super simples, mas já traz muita diferença pra vocês, tá? Então, Thaís, primeiro de tudo, antes de ir pra vivência, já começa a exercer o seu pensamento positivo. Porque se você reclama, você fica na densidade, aí vai piorar mais ainda as coisas. O meu convite pra vocês é pra vocês ainda irem lá no subconsciente e reprogramar as feridas da criança interior. Reprogramar os traumas que a gente carrega de rejeição, de abandono, de humilhação, traição e injustiça. Certo? Então, quem sentiu aqui de ir comigo no dia 12 de abril, ao vivo, nós vamos estar juntos para limpar o nosso ventre e a ressignificar essas 5 feridas. Escreve aqui criança nos comentários, tá? Que daí vocês vão receber as informações e vocês podem ir lá no meu direct que a minha equipe maravilhosa vai falar com vocês. Quem tá aqui no Resiliência, nós estamos com 204 pessoas aqui no Resiliência.
vai pro Instagram, Cami_Loureiro, porque eu vou terminar a live aqui no Resiliência pra ir lá pro Cami Loureiro, tá? Porque vai chegar uma outra pessoa aqui no Resiliência. Então, vamos lá pro Cami Loureiro. Ou senão, vocês podem ficar pra esperar outra live, tá? Não tem problema nenhum. Mas a gente vai terminar aqui até as 8. Até as 9, desculpa. Até as 9. Daí vocês voltam pra cá. Já fiz a inscrição, a Edna. Ai, Edna, que bom, nós vamos estar juntas. Pri, ai, obrigada, Pri. Eu também. Muito obrigada. Então, a gente vai juntas no dia 12/4. Comprem com antecedência, adquirem os ingressos com antecedência. Por quê? Porque a gente vai estar na plataforma do Zoom. E a plataforma do Zoom, ela tem um limite. E depois é importante vocês não ficarem de fora, né? Porque um monte de gente depois fala, Cami, ai, acabaram os ingressos e tudo mais. Então já adquira pra vocês não chegarem Pra mim é indiferente, tá? Vocês adquirirem agora ou depois. É indiferente, mas é só pra vocês não ficarem naquela correria e terem aquele problema e não conseguirem depois. Que depois eu recebo um monte de mensagem que não conseguiram. Eu falo, ai, adquire antes o ingresso. Então, ó, quem tá aqui no Resiliência, são 8h50. Vamos lá pro Cami Loureiro. E depois, às 9, vocês voltam aqui no Resiliência, que vai ter provavelmente uma outra live. Comente, por favor, meu comentário. Simone, manda pra mim no Cami Loureiro, que eu vou ter que terminar essa live aqui no Resiliência. Por favor, que eu respondo sim. Vou ficar de olho. Sheila, bem-vinda! Chegou agora aqui na live. Hoje a gente falou das feridas da criança interior, da ferida da humilhação. Então, ó, quem tá aqui no Resiliência, fecha e vai lá no Cami_Loureiro, tá? Que eu vou fechar essa live aqui. Espero vocês! Patrícia, coloca pra mim lá no Cami Loureiro que eu respondo, tá bom? Oi, gente! Agora sim, né? Fechei lá no Resiliência e tô só aqui no Cami Loureiro. Quero entrar no Zoom. Sheila, vamos no dia 12/4 entrar e essa vivência vai ficar 4 meses gravadas. Como eu vejo sobre rejeição? Eu fiz uma live de rejeição. Só dá uma olhadinha, eu não sei se ela ficou gravada, Camila, aqui no meu Instagram ou no Instagram do Resiliência, tá? Porque algumas lives não consegui gravar aqui no meu, ou não consegui no Resiliência e gravei no meu. Acho que a da rejeição, que foi a primeira, ficou aqui na minha, tá? A rejeição, a máscara é a fuga e a solução é o enfrentamento. O abandono, a máscara, né? O que a gente faz pra gente se proteger é a dependência emocional e a solução é a gente ter autonomia. A humilhação, que é o que a gente falou hoje, a máscara é o masoquismo e a solução é a gente trabalhar a nossa autoestima. Tá? Então, amanhã vai ter a da traição e depois a gente vai falar da injustiça. Ainda faltam 2 vivências, 2 vivências é ótima, 2 lives pra gente falar de feridas da criança interior. Então, são 5 feridas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Amanhã a gente vai falar da traição e depois da injustiça. Ai, Bia, você aqui! Te amo, Bia, minha amigona! Então, vamos lá. Ó, se você sentiu de juntas, Bia, aproveita, ó, que essa vivência vai estar incrível. E juntas na limpeza do ventre, com a cura da criança interior, as 5 feridas pra gente ressignificar nosso subconsciente, comenta aqui criança, para você receber lá no seu direct as informações, tá? E nessa vivência, hoje eu falei muito para vocês da criança ferida. Então agora eu vou falar um pouquinho da limpeza do ventre, né? A limpeza do ventre são práticas que eu juntei de um monte de estudos que eu fiz. Do Umbe Awakening, que é o despertar do ventre, que eu fiz lá na Espanha e em Bali. Do Tantra, eu participei de muito retiro de Tantra, muito retiro
participei de retiro de sexualidade, de cursos que eu fiz de autoconhecimento, viagens que eu fiz do feminino. Então, o que eu fiz? Eu juntei todas essas técnicas e o melhor delas, assim, e canalizei a limpeza do ventre. Então, imagina, todo o conhecimento e o que eu canalizei, eu coloquei na limpeza do ventre, tá? Então, a limpeza do ventre online são meditações guiadas onde a gente reprograma o nosso subconsciente e acessa o nosso ventre para liberar as dores que a gente guarda das nossas ancestrais, dores que a gente traz da nossa infância também. E às vezes aparece até de outras vidas, que não importa se é de outras vidas ou não, o importante é que ver essa dor a gente vai mudar, não é mesmo? Então, o que a gente carrega? Então, imagina só, o nosso ventre é o nosso portal de criação. É a nossa energia sexual. A nossa energia sexual é a energia que manifesta as coisas na nossa vida. Tem esse poder de manifestação, de criar algo novo. Imagina, a gente gesta uma criança, não é mesmo? Eu falo que eu limpei tanto meu ventre que eu engravidei, né? Olha a Alice aí. Quem me acompanha aqui já viu a Alice, né? Que eu não paro de postar ela, tô apaixonada por ela. Então, a gente vai o quê? A gente vai acessar o nosso ventre, onde a gente guardou. A gente traz as dores de sofrimento, de abuso, de relacionamentos tóxicos, de traições, de abandono, de rejeição, nossa, tudo que a gente traz das nossas ancestrais. Vocês já pararam pra ver o que vocês estão trazendo das suas ancestrais? Olha, das minhas ancestrais eu trouxe um masculino muito forte, uma energia masculina muito forte e algo assim contra os homens. Homem não presta, tem que carregar tudo sozinha. E também eu trouxe muito assim, não trouxe acolhimento. Hoje vocês me veem, as pessoas falam que eu sou acolhedora, mas essa é outra Camila que trabalhou muito feminino. Eu trabalhava no mundo corporativo, era super incisiva, inclusive a minha equipe sempre reclamava disso, que eu era super incisiva, movida a resultado. É que eu trabalhei muito, muito meu feminino. Nossa, tô com sede aqui, falei bastante. Então, das minhas ancestrais, eu trouxe isso. Algo frio, né? Diretivo. Como foram? Às vezes as suas ancestrais, elas eram muito submissas, falavam amém para relacionamentos onde elas não conseguiam exercer um propósito. As suas ancestrais viviam na escassez? A minha mãe, ela guarda ainda produto vencido. Olha lá as ofertas. Ela tem umas questões de escassez muito fortes. Que eu falei, eu não quero isso pra mim. E quando eu vi, eu tava repetindo esse mesmo padrão. Porque foi como eu fui criada. E a gente recebe tudo isso geneticamente. Então, como a sua mãe trata o dinheiro? A sua mãe vive um propósito? A minha mãe, ela se formou como biomédica. Mas ela queria ser médica. E ela não se tornou médica porque ela casou com meu pai e engravidou de mim. Imagina a frustração dela. Então, eu via que eu carregava uma frustração também comigo. E isso tudo a gente guarda no nosso ventre, essas energias. Então, imagina que o ventre é uma potência de criar algo novo. Se a gente tá lá com o ventre cheio de emoções, de pensamentos densos, de bloqueios, como a gente vai criar um emprego novo, realizar os nossos sonhos, uma criança? Como a gente vai mudar? Hoje eu moro aqui em Floripa, eu sempre sonhei em morar em Floripa, eu achava que era muito impossível, porque eu trabalhava no mundo corporativo, o negócio era em São Paulo, tinha que viver trabalhando 18 horas por dia, aquela loucura, pra ganhar dinheiro tem que ser num lugar duro, difícil. Hoje eu faço o que eu amo, parece uma brincadeira, tô aqui falando com vocês, liberei um monte de bloqueio de estar aqui em live. Antes live pra mim era um horror. Eu falava, meu Deus, como ajuda a gente a liberar, né? A gente liberando a vergonha, como eu falei pra vocês, eu carregava a ferida da humilhação, que traz muita vergonha de mim mesma. Então, quando a gente acessa essas dores, tanto no nosso ventre, da nossa criança interior, a nossa vida acaba abrindo. Então, nessa vivência, através também de uma meditação guiada, a gente vai acessar as dores do nosso ventre e limpar essas memórias. Se você tem doença no ventre, a origem dessas doenças, ela vem de dores do seu feminino. Eu faço aí um monte de post, quem me segue
vê aí um monte de posts. Eu vi aí que alguém colocou raiva. Raiva, dá muita cólica a raiva, né? Se o seu coração sente raiva, o seu útero vai responder com cólica, entende? Então, não é normal sentir dor, não é normal a gente ter falta de energia, não é normal a gente sentir vergonha, não é normal esses bloqueios. A gente veio para aprender e abrir os nossos caminhos e não ficar estagnada procrastinando, não é mesmo? A vergonha faz a gente procrastinar porque você se sentiu extremamente humilhada, tem vergonha de você mesma. Como você vai lá no Instagram, dar sua cara a tapa ali, né? Com as pessoas te julgando o tempo todo se você tem vergonha de você? Como você vai expandir o seu negócio se você tem vergonha? Concorda? Eu tive que liberar muitas coisas. Ai, Josi, mamas, eu fiz um post hoje. Mamas é o nosso chakra cardíaco. Endometriose tem post também. Ó, eu não vou falar aqui de todas as doenças, porque nos posts está explicado em detalhes, né? Então vão lá nos meus posts, que tem post de endometriose, tem post de miomas, tem post de candidíase. E se vocês quiserem alguma outra doença do ventre, coloca pra mim, manda pro direct, que eu falo pra minha equipe me passar, que eu faça o post pra vocês, tá? Mas tem vocês me deram uma ideia. Eu vou colocar um post hoje com um resumo das doenças pra vocês no ventre. Daí lá tem algumas doenças ali pra vocês saberem o que significa, tá? Mas tem também de cólicas menstruais, né? Basicamente, ventre é o nosso feminino. O que você não tá olhando pra você e você tá ali com o seu feminino doente? Candidíase, o que você tá ressentida do masculino? O que você não tá falando sim pra você, não pro outro e sim pra você, né? Você tá falando não sim pro outro e não pra você, né? Então você tá negando, não tá expressando a sua verdade, você tá ressentida e tá criando ali candidíase, entendeu? Tem posts que falam assim, eu vou bem no detalhe, eu vou no detalhe lá nos posts. Deia, nossa, minhas amigas estão entrando todas aqui na live, que lindas, ai, amo vocês. Aborto também tem post, e nessa vivência, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar o nosso ventre de dores das nossas ancestrais, de abusos, de ressentimento, de relacionamentos abusivos, de relacionamentos abusivos, de feridas, de rejeição, de abandono pelo masculino também, de escassez, né? O que as suas ancestrais carregavam e que você vê, que você olha pra sua mãe e fala, eu tô repetindo a mesma coisa, eu quero sair daqui, não consigo conscientemente. Daí a gente vai liberar os cordões energéticos de relacionamentos passados. O que acontece? As pessoas que a gente tem uma relação sexual, essa energia do outro fica com a gente no nosso chakra sexual, que é o nosso chakra do ventre, cerca de 7 anos. Então vamos lá, você tá buscando a sua alma gêmea, mas você não consegue manifestar sua alma gêmea de jeito nenhum, mas você saiu com um monte de gente. Você tá lá toda cheia de energia de outras pessoas no seu chakra sexual. Como você vai estar com uma energia aberta pra manifestar, pra atrair uma pessoa madura e saudável? Você vai atrair lixo, concorda? Se o seu ventre tá ali todo misturado. Então, nessa vivência, a gente vai limpar esses cordões energéticos que a gente carrega no nosso chakra sexual também. E daí, depois, a segunda parte da vivência, a gente vai nas 5 feridas da criança interior, que é a rejeição, que é justamente a fuga, né? A máscara que você veste é a fuga. Depois a gente vai no abandono, que é a máscara que você pode estar vestindo é de dependência emocional. Na humilhação, que é a máscara que você pode estar vestindo é do masoquista, que tem prazer em sofrer. Você sente muita vergonha de você, que eu falei muito hoje. A gente vai na traição, você se sente traída, você trai você mesma, você manifesta traições, você se sentiu traída pelos seus pais, os seus pais falavam algo pra você e depois não cumpriam. O que é? Você se torna uma mulher controladora.
tá? Então, por que você é controladora? Porque, no fundo, a sua criança se sentiu por alguma questão traída. Os seus pais prometeram algo e não cumpriram muitas vezes. Você perdeu a confiança. Então, você precisa controlar tudo e todos. Pra quê? Pra se sentir segura. Alguém se vê nisso? Amanhã eu vou entrar mais a fundo nessa ferida, tá? Então, para traição, a gente vai trabalhar a entrega, para você se entregar, conseguir se entregar e voltar a confiar em você e no outro, concorda? Depois a gente vai falar da injustiça, a gente vai nessa vivência olhar para a injustiça. Se você foi uma criança que se sentiu injustiçada, você teve que cuidar dos seus irmãos enquanto sua mãe trabalhava, de alguma forma sua mãe ficou doente ou seu pai ficou doente e você teve que cuidar de alguém. Você luta por justiça, você se sente uma pessoa que sempre manifesta injustiças. Provavelmente você carrega e você veste a máscara da rigidez. A ferida interior da injustiça tem a máscara da rigidez. Você se sente uma pessoa fria, uma pessoa que não consegue conectar com as suas emoções e com a intimidade. Provavelmente a sua criança carrega essa ferida da injustiça. Então, na injustiça, a gente vai trabalhar a sua flexibilidade para você atrair relacionamentos saudáveis e intimidade com você e com o outro. Porque a pessoa se sente injustiçada e veste a máscara da rigidez e da frieza, ela não consegue uma conexão mais profunda, desculpa, com ela mesma e com o outro. E é tão ruim a gente não ter intimidade, né? Como você vai ter um relacionamento se você não tem intimidade nem com você e nem com o outro e não se conhece, concorda? Então, tudo aqui que eu tô falando pra vocês, a proposta é de dentro pra fora. É a gente olhar pro nosso subconsciente, pro nosso ventre, liberar as dores ancestrais, os cordões energéticos de relacionamentos passados, abortos, esqueci de falar de abortos, posso falar mais amanhã. Abortos de outras vidas ou dessas vidas, limpar essa energia do nosso poder de criação, que é o nosso ventre, e depois ir pro nosso coração e limpar as feridas, as 5 feridas da criança interior, que a gente pode estar carregando. Uau, vocês vão ver que a energia vai mudar bastante. E se vocês sentirem, olha lá nos meus, como chama? Destaques, né? Que fica lá no Instagram, lá embaixo. Tem um monte de depoimento lindo. E eu coloquei um depoimento hoje lá nos meus stories. Vai lá nos meus stories que, olha, até um milagre aconteceu. Eu juro que nem eu acreditei. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que esse milagre aconteceu. Um bebê que foi dado como morto no ventre da minha aluna. Ela fez, o marido dela achou a vivência, ela fez a vivência e depois ela foi fazer pra tirar realmente esse feto, né? Fazer a retirada do feto no ventre, o bebê, ele tava batendo o coração dele. E na vivência, ela tirou uma foto da barriga dela, onde teve um inchaço na barriga dela, de quando ela fez. A barriga estufou, e foi nessa hora que ela sentiu que o bebê voltou. Não é incrível? Não, juro que nem eu acreditei, viu? Vamos lá que acontecem esses milagres. Por quê? Porque a gente entrega a nossa fé, a nossa conexão. A gente entra num estado meditativo com conexão com a Mãe Terra e com Deus, com o universo. Não tem religião. Então, a gente é um portal aqui. Não sou eu. Eu só tô guiando a meditação. É você ali que você tá se entregando e tá conectada. É uma oportunidade de você estar conectada com Gaia, que é a Mãe Terra e o universo. Então, é pra vocês realmente, aproveitarem essa energia e trazer milagres, né, na vida de vocês também. Olha, esse nem eu acreditei, mas eu convido vocês pra irem lá nos meus stories olharem, porque, olha, eu fiquei emocionada de ler esse depoimento. E, olha, quando a nenê nascer, ela falou que vai me mandar foto. E não vejo a hora, imagina que lindo. Ela quis aquela neném, né, naquele momento, e aquela neném voltou. E ela falou que o médico é um médico super conceituado, ele faz muitos ultrassons, assim, fez ultrassom, o batimento não batia de jeito nenhum, não tinha batimento da criança. Não é lindo? Ai, Márcia, eu fiquei muito emocionada. E as mulheres que falam que depois engravidam? Até eu engravidei, né, que nem esperava. Mas se você não quer engravidar, você abre para outras coisas, né? Nosso poder de criação para projetos, para outras questões.
Olha, eu amei estar aqui com vocês. Agora eu vou encontrar minha nenezinha, que o pai dela tá lá cuidando dela. E eu prometi que às 9 horas eu ia acabar. Ele vai trazer ela, que eu já tô morrendo de saudade. 1 horinha longe, eu já fico morrendo de saudade. Depois eu mando uma fotinho pra vocês. E amanhã, às 8 horas, eu tô de volta, tá? Então amanhã a gente vai falar da ferida da traição. Um beijo pra vocês. Então, quem se sente controladora, vamos amanhã que a gente vai. E escrevem aí, Cami, olha eu, criança, pra vocês receberem as informações da vivência. E já fecham que as vagas são limitadas, tá? Então, escreve aí, criança, pra vocês receberem. Vai ser no dia 12/4, às 8 horas da noite, ao vivo. E se você não puder participar ao vivo, você vai ter 4 meses de acesso e a vivência dura 2 horas. Então você vai poder assistir várias vezes. E eu recomendo pelo menos uma vez por semana pra você limpar seu ventre, ressignificar a criança. É tão gostoso, muda a vibe. Ah, tenho certeza que vocês vão adorar. Ai, obrigada, Márcia. Vou lá ver minha pequenininha que tá chegando aqui. Eles até saíram, né? Que ela chora, né? Pra fazer a live sem barulho. Um beijo que eu vou ver minha pequena. Escreve aí, criança. Ou se eu tô fechando a live e não dá tempo de você escrever criança, vai lá no meu direct ou na minha bio que tem as informações. Pode chamar minha equipe, tá bom? Eu vejo vocês. E já aproveita e já fecha porque muitas mulheres vêm pra mim e falam: Cami, não consegui, acabaram as vagas, fiquei triste. Já fecha pra gente estar junta. Beijo!